Mas a escrita feminina se torna algo importante, algo relevante para a literatura brasileira, né? E algo que merece uma maior visibilidade. Então, ficamos felizes, né, de trazer essas escritoras para um debate nessa data importante, né, que celebra as mulheres, né, as mulheres de todo o mundo. Mas, sobretudo, também, né, ficamos felizes por homenagear as professoras da PUC Minas, trazendo, né, algo tão importante quanto é a escrita feminina, né? Então, convidamos para esse debate a escritora Luísa Bahia, né? Que é cantora, compositora, atriz, poeta, diretora cênica e educadora, né? Ela nasceu em Congonhas e reside em BH. Então, com suas criações multilinguagens, já se apresentou em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Espírito Santo e Bolonha na entrada, né? E desde 2017, a Luísa Bahia coordena a plataforma Doras, um encontro artístico para mulheres cis e pessoas trans. A Adria Aleixo, nascida em Conselheiro, Lafayette, reside em Belo Horizonte e publicou Descaminhos e Pés, ambos pela editora Patuá. Em 2019, publicou Das Muitas Formas de Dizer o Tempo, pela editora Ramalhete, e é professora de linguagens e doutoranda em literatura pelo Cefet, Minas Gerais. Ana Paula da Cota, que é natural também de Belo Horizonte, é mestre em estudos de linguagem pelo Pós-Lim do Cefet e graduada em letras pela mesma instituição. Embora escreva desde os 7 anos, foi aos 40 que se reconheceu como escritora e poeta. Publicou os livros de poesia Perfume Atrás da Orelha, A Mão é uma Pista de Voo e o livro infantil A Menina que Não Sabia Mentir. Além disso, tem poemas e ensaios publicados em várias coletâneas e revistas. E por último, né, nós temos aqui, acho que você não colocou o nome, mas eu tenho aqui, ela está por esquecimento mesmo, a Luana Simonini, que é formada em publicidade pelo UniBH e em letras pelo UFMG. Assim, ela colocou no texto, e eu que não notei, desculpa, Carla. Não, imagina. Luana Simonini tem anos de experiência como redatora publicitária. No entanto, o trabalho na área sufocou seu prazer pela escrita. A solução surgiu com a criação de um blog que se transformou no livro Controverso, Histórias que Beliscam. Também é autora de Avesso, obra que traz mulheres como protagonistas, né? Então, chamamos as 4 escritoras, né, e parabenizamos pelo trabalho, né, um trabalho corajoso com a escrita, com a expressão feminina, né, e essa expressão ela tem que ganhar cada vez mais locais, cada vez mais visibilidade. Então, vamos convidá-los, né, para falar um pouco desse trabalho. Como já fui apresentada, eu sou Luísa Bahia e trouxe um pouco do meu livro, Da Pé, que é um livro de poesias que eu publiquei em 2023 pela editora Impressões de Minas, que é daqui de Belo Horizonte. Esse é um livro, uma espécie de almanaque, um livro de poesia que tem vários tipos de poemas, bem brincantes, muitos jogos. E o convite é para o leitor poder criar também, experimentar fazer poesia também. Então tem listas, múltipla escolha, tem engenhocas, propostas de desenho. Eu escrevi esse livro pensando nas vozes emocionadas, nos corpinhos avoados. E é uma espécie de oferta de fé, de crença no movimento, no percurso. Da pé, né? Fazer valer, fazer da pé. Então, vamos lá. Alquimias. Pingar invencionices por aí.
ancorar o país, esse náufrago, adubar as revoluções gasolina para o espírito, começar conversas pelo amor e terminar ao lado dele. Observar que uma fresta de sol na casa é um sol inteiro dentro. Massagear os pés como quem sonha levantar voo. Levar a sério o que te leva ao riso. Aprender a ser planta, fazer aniversário. Cuidar dos machucados da alma com a passagem das nuvens. Pentear os cabelos antes de dormir, se enfeitando para sonhar. Curar o buraco da ferpa com a toada da harpa. Ver a beleza dos feitos dos outros. Desapegar-se das notícias perdidas. Encarar o medo, disfarçado de mistério. Lamber a tampa do agora. Fazer uma horta. E abrir os olhos. Agora eu vou falar alguns poemas em múltipla escolha e eu vou contar para pedir a participação de vocês, tá bom? Então, a primeira proposta é assim: quem é você chorando no outono? Letra A: folha solitária em queda livre. B: banhista saudoso de verão. C: taurina em ataque de ciúme. D: violino frenético de Vivaldi. E: árvore pelada de frio. Vou ler de novo. Quem é você chorando no outono? A: folha solitária em queda livre. Banhista saudoso de verão. Taurina em ataque de ciúmes. Violino frenético de Vivaldi. Árvore pelada de frio. Então quem são vocês? Letra A: folha solitária em queda livre. Levanta a mão quem é a folha solitária. Alguns solitários. B: banhista saudoso de verão. Duas saudosas. C: taurina em ataque de ciúmes. Ninguém revela. D: violino frenético de Vivaldi. E é árvore pelada de frio. Muito bom. Agora, quem é você dando pinta no verão? A: leveza da vela. B: certeza da bússola. C: fúria do mar. D: mágoa da sereia. E: lorota de pescador. Vou repetir. Quem é você dando pinta no verão? A: leveza da vela. B: certeza da bússola. C: fúria do mar. D: mágoa da sereia. E E: lorota de pescador. Então vamos lá. Letra A: leveza da vela. Muito bem. B: certeza da bússola. Gostei. C: fúria do mar. Furiosa, temos uma furiosa. D: mágoa da sereia. Uma chorona. E: lorota de pescador. Temos um loroteiro de plantão. Muito bem. Agora vem os poeminhas. Peregrina. Viver é dádiva, sofrer é dívida, andar é dúvida. Estrangeira. My soul is soulful, like a big ocean revolt or an empty boat. Dançante. Resolução 89ª da Assembleia comigo mesma. Mete um Elvis e chacoalha a pelvis. Safada. Ai, meu coração. Vai na calcinha e sobe. Vai na cabeça e desce. Nesse meridiano, a vida desce. Cívica. A primeira furou a bandeira com uma faca afiada ao som de heavy metal. A segunda mergulhou o pano num barro e num berro rebatizou o país. A terceira cortou a ordem e o progresso e costurou no meio da bandeira a palavra existo. A quarta tocou seu atabaque e conjurou uma aldeia quilombo no meio das estrelas estados. A quinta, herdeira, fugiu gargalhando com a bandeira na garupa de uma arara, deixando a terra arder. Agora vem as engenhocas.
Elliott, chamada Livro de Fofoca. Quem não gosta de fofoca, tá mentindo. Sabrina pediu uma pausa mais longa para o almoço, pois é viciada em silica na cesta. 7 rounds no mínimo. Deus abençoe o home office. Isadora ganha uma mixaria numa boutique do interior. Furta uns vestidinhos de vez em quando para si e para as amigas do bairro. Maralice reza o terço diariamente. Assim se lava do pecado de ir ao cinema com o vizinho casado. Rosana fez um acordo com a turma da 7ª B. Fuma durante a aula e se ninguém dedar, todo mundo ganha. A Augusta é uma empreendedora de sucesso. Faz bolos infantis confeitados com Boa Noite, Cinderela. As engenhocas são historinhas de mulheres e objetos. Objetos que elas escolhem para dar um jeito na vida. Esse se chama o ladrilho de Sofia. Fez uma pipoca. Colocou um pagode para chorar na vitrola. Cavaco nervoso rasgando a maldade. O sol há de brilhar, lavando toda aquela história bonita e sofrida que a gente está tentando costurar. Isso de ir tapando o buraco no chão vai sarando uns vazios do viver. Dizem que o trabalho cuidadoso, minucioso de reparar, consertar, é um exercício de concentração, de humildade, ficar lá horas a fio ajoelhada. E bota taco solto nesse mundo. Bota gás vazando, chuveiro pingando, porta estragada, ombro luxado, olho irritado e ainda tem o tá em falta com a agenda, o bolso grande pro pouco que pinga dentro. Ela começa a achar que a cerâmica é feia e já não tem mais nada a ver com a decoração. Parece que a gente precisa mudar de quando em quando a casa da gente para ver se algum ladrilho solto ajusta alguma molécula e alivia a gente da síncope que sapateia no peito. Desenhos. Pedaço de mar. Instrução. Lembre-se da última vez que você esteve perto do mar. Feche os olhos para sentir novamente os seus pés afundando na areia. O sal molhado tocando as pontas dos dedos. Permita-se mergulhar nos tons, tingindo de desejo um gesto barco, uma expansão farol, uma reta ira. Salgue a costura de novas rotas, driblando o enjoo da viagem. Se entregue ao mergulho. Desenhe um pedaço de mar conforme a profundidade do seu hoje. Materiais: um jornal velho, vários azuis que estiverem por perto, lágrima, saliva e gozo. Trilha sonora, canções praeiras a capela. Frase amuleto: maré é tecnologia da impermanência. Refrão no guardanapo: abre uma instrução, abre uma cerveja, afinal é sexta. Enquanto espera sua amiga always atrasada, experimente dar vazão aos aperreios do viver, tipo cheiro, posse, choro, trono, fuga. É difícil a beleza sair de primeira. Vá costurando uma palavra passado com alegria futuro. Aos poucos vá furando uma claridade no agora. Se entregue ao seu desejo, vai. Que refrão você faria para afrouxar seu coração? Materiais: o guardanapo mais próximo e a caneta que você vai pedir pro garçom. Trilha sonora: samba ao vivo. Olha que luxo! Frase amuleto: roube uma conversa alheia. Fofocas são pura inspiração.
Poemas gordos para fechar. A paixão é um solo de sax, rasgante. É um pedaço de manga, uma bomba, uma nuvem gorda. É meu gozo carimbado na pilastra de mármore. A paixão é a dormência dos órgãos, um sopro gelado. É a carne salgando no asfalto. É secar a boca e enxar. A paixão é um pedaço de paz, suspensão do mundo físico, elucubração acústica. A paixão é um desarranjo, um descompasso, é córnea bamba, joelho frouxo. É tigre, pata, mangue, é mistério da espécie. Apaixonar-se é gangorrar entre o assoalho do oceano e a crista da onda em 19 segundos. É deslizar num pavê, olhar o sol sem cegar. É uma jam session com os carros engarrafados, ronronar fantasias na boca do lobo, uma dança das minhas herbáceas. É seduzir o homem, pregado na parede do metrô. É fome, susto, aquário, abismo. O baixo me penetra, vermelho, e eu choro. De velocidade! Coisa de mulher! Coisa de bicho. A paixão é um feitiço. Aê. Obrigada. Que Luiz abriu. E vou, inclusive, começar com uma confissão. No meu ano, quando o Carla me convidou pra cá, eu pensei comigo, Carla tá doida. Não tem o menor sentido isso. Como assim, né? Eu vou participar. Nossa, peraí, será que ela se confundiu? Vejam bem, eu tenho 3 livros publicados. E mesmo assim, eu não me senti pronta de pronto para estar aqui. Mesmo assim, com 38 anos, ainda tenho muita dificuldade de viver como escritora. E quando eu me dei conta que esse foi meu primeiro pensamento, dessa cidadã segunda classe, dessa que não merecia fazer parte da mesa, eu vi como era importante eu não só estar aqui, mas como também contar para vocês como que a gente precisa ter coragem de assumir quem a gente é. Coragem para falar dos próprios feitos, sem pedir desculpa, sem pedir licença, sem pedir não, pera. Porque antes de ser mulher, eu sou uma mulher mineira. E mulher mineira esconde os feitos, os copos de requeijão ali na sala, quer espantar a visita. A mulher mineira tem medo de incomodar. E quando Carla me convidou, e esse foi o primeiro pensamento que eu tive, nessa mineirice, eu vi como era importante estar aqui, abrir confessando, e mais do que isso, ocupar esse lugar. Eu tenho 3 livros publicados, são livros de contos, de protagonistas mulheres. O terceiro deles é uma antologia com narrativas negras, esse é o nome do livro, onde escritoras deram voz às mulheres tão esquecidas, mulheres pretas da nossa história. E quando eu comecei nesse processo de escrever, que foi no blog, tudo começou no blog, quando eu publiquei o livro, um dos primeiros contatos assim, né, com esse universo de ser escritora, ainda muito tímida. Ah, você fez um livro para mulher. E essa pergunta me pegou de jeito. Por que é um livro para mulher? Ah, porque não são histórias de mulher? Histórias de mulher são para mulheres? Por quê? E essa pergunta me incomodou. Como há muito tempo não me incomodava um questionamento sobre os meus feitos. Porque antes de ser escritora, eu sou redatora publicitária, eu sou muito acostumada com crítica.
essa palavra incomoda, esse imperativo não cabe, esse texto está longo. Mas quando começaram a comentar sobre as minhas publicações, sobre as minhas histórias, eu entendi essa ruptura, esse abismo entre uma escrita não só assinada por uma mulher, mas de um universo com muitas aspas feminino, e também do que a gente lê de quem está na nossa estante. E nesse meu processo de ora me sentir uma cidadã de segunda classe, ora colocar esse peito à mostra e falar, a escrita não só tem valor, mas como ela é importante, eu comecei a fazer um processo de facilitação de textos. Engraçado, né? Como é que você facilita? Como você facilita texto? Que papel que é esse? Que é o Escreva-se. O Escreva-se são oficinas de escrita criativa, porque esse bem dizer está sempre marcado ali para quem é escritora, para quem fez letras, para quem tem uma autoridade, porque é isso que o bem dizer faz. A gente se sente uma autoridade para falar desse assunto. Isso não é disponível para todo mundo. E quando eu fiz o Escreva-se, comecei nesses processos de facilitação porque eu queria que as pessoas vivessem a escrita como a escrita é para mim. Esse processo não só de libertação, mas esse processo corajoso. E nesses meus processos de oficina, a história de uma mulher me marcou demais. Porque quando você faz uma oficina, uma vez ou outra, aparecem pessoas que, como você, querem ali, querem criar, querem praticar, jornalistas, publicitários, pessoas que querem escrever um livro. E essa mulher, ela contou a história numa dessas oficinas que Elaine, o nome dela. E era uma senhora, e na primeira pergunta, que é a de apresentação, eu não sei vocês, mas é a pergunta que mais dá aflição na gente, né? Como é que eu me apresento, né? Eu falo meu nome, eu falo meu sobrenome, eu falo minha formação, né? Então ela, com o coração aberto, ela falou assim, eu vim para me divertir de novo escrevendo. Porque eu sempre escrevi, sempre gostei de fazer poesia. Mas casada por mais de 30 anos, eu ouvi do meu marido que eu era burra. E que ninguém ia ter interesse no que eu tinha para dizer. Um pouco escrever. Eu me separei. E o meu filho viu essa oficina. Pensou, por que não, né? Faz, mãe, você sempre gostou de escrever, faz. Ela no processo de depressão. E quando ela viu a oficina, ela entrou, ela falou, beleza. E ela abriu pra gente, olha, tem muitos anos que eu não escrevo. Tem muitos anos que eu não tenho coragem de escrever. Será que aqui eu vou conseguir? Eu falei, não, a gente vai se divertir. E assim foi. Um dia lindo, muito divertido, fez poesias lindas. E, para minha surpresa, 6 meses depois, ela lançou seu primeiro livro. Elaine já está no seu segundo livro. E a história da Elaine é um pouco da história que, como mulher, a gente vive um pouquinho. Porque de pouquinho em pouquinho, é uma escrita, é um texto para mulher. Eu vou dar esse livro para minha mãe. Esse livro aqui a minha irmã vai gostar. De pouquinho em pouquinho, a gente é colocado naquele lugar junto com os copos de requeijão para nos contar as visitas. E quando eu me vi aqui questionando o convite de Carla, eu pensei, não tem jeito. A gente tem que lutar muito para ocupar esses lugares e assumir com coragem, inclusive as nossas inseguranças. E era um pouco desse tudão. E obrigada por esse convite. Quanto mais a gente puder conversar e a gente puder se libertar pelo texto, pela poesia, pelo conto, porque o que a gente escreve não é livro para a mulher, não é poesia para a mulher. É a poesia, conto, o texto, para qualquer pessoa que queira desbundar de uma diversidade de olhares, de uma diversidade de afetos. Não é escrita para a mulher, isso não existe. Falando de Minas Gerais, né? Eu vou focar aqui agora o Vale de Jequitinhonha. Esse aqui é o Rio de Jequitinhonha, canoeiro, né? Pescador. Eu vou dizer alguns poemas aqui desse meu livro, Das Muitas Formas de Dizer o Tempo. Meus poemas com imagens de Lori Figueiró.
imagens tipo essa aqui, ó, bem impactantes, né? Mas eu vou ler os poemas mais que visam a lida das mulheres do vale. Ela precisa de um chão para varrer as folhas. O quintal é seu lugar de ajuntar o tempo. Ladainha para um dia qualquer. Com alguma sorte, ela pode dividir o dia em dois, manhã e noite, como quem divide um chuchu, e reparte entre os filhos, suas bocas rotas, famintas, o dia, a casa, essa membrana invisível, medrando afora vontades. O dia, que ainda sendo noite, é dia, e não termina, até que se faça sopa, até que se tenha água. Esquente o fogão, a serpentina, os muitos banhos, os quartos, cobertas, velas, rezas, dorme com Deus, né? Jó. Uma imagem de uma mulher produzindo farinha. Todas as imagens lá das pessoas do vale. As poucas árvores que não foram arrancadas fazem sombra às pessoas que vivem por insistência. Minha mãe me põe a bênção orgulhosa de eu vir pra cá. Voltasse eu no tempo que só se gasta, ficaria na roça. Gamelas enormes peneirando farinha, amparando minhas mãos às suas, arrastando-nos ao infinito. Ampulheta. A folha pendeu-se do galho e verde ainda agarrou-se ao telhado. Não demora setembro até que ela caia marrom e devagar. Nesse dia eu aprendi do tempo, a cor, a queda, o silêncio. Escolhi um último aqui, ó, as latas na cozinha. Eu, como tive uma criação também no interior de Minas, né? Mais interior ainda, numa zona rural, meu pai fazia canequinha com latinha de marola, então eu, baseado nisso, né, e nessa imagem aqui dessa cozinha também maravilhosa, eu fiz esse poema As Latas na Cozinha. Agora que virou o ano, a cozinha tem alguma outra novidade. A folhinha do Cristo na parede, o anuário do Papa, e as latas de pêssego e goiabada, que embora tenham ganhado alças, pousam na janela como pássaros. Bom, gente, vou falar um pouquinho agora da minha história, né? Eu quis falar os poemas para dar uma mudada. Eu nasci em Conselheiro Lafayette, mas eu morei até os 10 anos numa região ainda mais interior de Conselheiro Lafayette. Eu moro aqui em Belo Horizonte desde 2012. Né? Eu publiquei meu primeiro livro em 2014, depois publiquei em 2016. Esse aqui é o mais recente, que é 2019. Eu parei para investir em algo que eu sempre quis fazer, mas como eu fui mãe aos 19 anos, eu tive que esperar todo um tempo para eu poder voltar a estudar. Eu tinha assim, muita vontade de fazer mestrado ou de fazer outra faculdade, né, que eu sou formada em letras. E aí, em 2019, eu comecei no mestrado. Meus 3 filhos já são adultos, eu tenho 3 filhos, né, 3 homens, e fiz o mestrado, também pegou a pandemia, até me ajudou, porque eu sou professora e me ajudou muito poder ter tempo para estudar, né? Porque eu não sou bolsista. E em 2021 eu já emendei o mestrado, o doutorado, e estou agora escrevendo a minha tese. É uma tese sobre a velhice da mulher, focada, ancorada na escrita de Maria Valéria Rezende, que é uma escritora, né, que mora na Paraíba, uma freira de 82 anos, uma freira militante, ativista, sempre foi. E acho que é importante dizer isso, né? Talvez eu não falaria num outro encontro, mas como a gente está falando da mulher, da força, né? E eu só consegui fazer tudo, criar 3 filhos praticamente sozinha e agora está estudando por causa das mulheres mesmo, minha mãe. Depois, para entrar na academia, né? Minhas amigas, que eu não sabia fazer um projeto, eu tinha formado há mais de 20 anos, então eu tive uma amiga que me ajudou, que me ensinou.
Enfim, professora Constância da UFMG, uma professora humana demais, eu fiz uma disciplina com ela, minha orientadora Cláudia. Então, assim, sempre nós mulheres nos dando essa força, né, para a gente conseguir. E é muito bom estar aqui hoje, receber esse convite da Carla, né? E um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Boa noite, né? Já, né? Vou me levantar, eu vou mostrar um pouquinho da minha produção, tá? Para vocês. Bom, meu nome é Ana Paula da Cota, mas meu nome civil é Ana Paula da Costa, né? Eu adotei o da Cota como nome de escritora, né? Porque uma vez falaram assim para mim, eu estava numa exposição de arte, e eu contei quantas pessoas negras que tinham nessa exposição. Aí só tinha eu e um artista, um pintor que estava expondo. Então era eu e ele de pessoas negras. Aí eu comentei, nossa, só tem eu de mulher negra aqui nesse espaço e o artista, né? Então ele falou assim, você é a Dakota dos negros. E eu assumi então essa crítica, né? Nós que somos artistas, né? E assumi isso no bom sentido. Falei assim, então tá, então essa questão, né, que a colega trouxe de ocupar os espaços, eu me senti ocupando esses espaços da arte, da poesia. Eu sou professora de inglês também, eu sou a única professora negra na Fundação Cefet Minas, onde eu trabalho. Né? Então a gente vê poucos negros aqui mesmo nessa sala, né? Quantos negros e negras tem aqui? Eu, né? Então eu estou aqui ocupando um espaço, né, que infelizmente na nossa sociedade, né, todos nós sabemos disso, né, gente? É o racismo estrutural. E mesmo eu, sendo uma mulher negra, não sou aceita nem pelos pretos, porque qual é a diferença entre preto e negro? Vamos lá, vou chegar um pouquinho à plateia, não pelos poemas, né? Vamos falar um pouco aqui sobre essa questão. Os negros, né, isso pelo censo, né, pelos critérios utilizados pelo censo, essa negritude, falar que define como negro, incorpora também os pardos. Exatamente. Então nem toda pessoa preta, nem toda pessoa negra é preta, mas todo preto é negro. Sim. Os negros englobam os pardos, de pele clara, como eu, e as pessoas retintas. Entendeu? Então assim, hoje tem essa questão. Quem é preto, quem é negro na sociedade? O preto é o negro retinto. Então, nem toda pessoa negra é preta, mas todo preto é negro. Né? Então, existe isso, porque uma mulher retinta, ela tem, infelizmente, na nossa sociedade, né, ela vai ter menos acesso que uma pessoa negra, clara, como eu, que tive acessos, oportunidades, que muitas vezes, uma negra retinta, se eu tivesse nascido com um tom de pele um pouco mais escuro, eu não estaria aqui. Eu não teria feito faculdade, sabe? Eu não teria sido convidada para trabalhar, ou para palestrar, ou para poder editar, ou várias portas não teriam se aberto para mim. E eu tenho consciência disso, mas eu só fui ter consciência disso muito tarde, assim, perto dos 40 anos, quando eu me assumi escritora. Então essa coisa também da mulher falar e se assumir escritora. Mas a gente se assume escritora, eu me assumi escritora pelo olhar do outro, não pelo meu próprio olhar. Apesar da apresentação fala que eu escrevo desde os 7 anos de idade, eu só me assumi escritora aos 40. Por quê? Porque teve uma chamada para a revista Chama. A revista Chama é uma revista literária, então em 2019 eu mandei um texto para essa revista que se chama As Memórias da Pele, onde eu conto, né, assim, na verdade, vou escrever de uma forma literária alguns casos de racismo velado que eu sofri. Né, porque eu nunca fui barrada no lugar e tal, mas assim, casos, assim, são coisas que me aconteceram e que eu resolvi por meio da literatura, tipo meio que uma história de desabafo. E eu tinha mandado isso aqui para uma editora, para No Diálogo, na época, que é uma editora especializada em poetas, escritores negros, e ela não quis me editar porque ela falou que eu não era preta, que eu não era negra. Então nós pardos, a gente não é aceito nem pelos pretos, muitas vezes, e nem pelos brancos. Então a gente vive, eu tenho até um poema que chama Terceira Margem, que eu falo, né? A Terceira Margem. Então a Chama acatou meu texto nessa chamada e me pagou, acho que me pagou na época, acho que R$150, alguma coisa assim. Ela bonificava os autores da revista. Então, isso me fez
sabe, ter confiança no meu trabalho. Porque eu falei assim, se alguém está me pagando por um texto, por alguma coisa que eu escrevo, é porque é bom. Então é aquela coisa da validação externa também, sabe, que a gente precisa ter, né? O outro reconhecer a nossa escrita. Então, a partir da revista Chama, eu publiquei o Perfume Atrás da Orelha, que é meu primeiro livro de poemas, que saiu pela editora Scriptum, sabe? No final de 2019. E daí eu vou ler só um poema para apresentar para vocês, que se chama Inexorável, que abre essas 7 poemas aqui, tá? Me deixe transgredir, pois é das minhas loucuras que renasce o belo. Não suspiro no comum, respiro e vejo o que não vale a pena viver. Construo a minha vida de precipícios, pois o que me encanta é voar. Me deixe transgredir, pois quando o grão seco do amor cair no solo encharcado e me ancorar, terei fogo que arde no peito. Serei um ícaro que perde as suas asas e se lembra com saudades do seu lado B. Então esse aqui foi um livro importante, mas ele foi muito pouco trabalhado, porque logo eu lancei em dezembro de 2019 e daí veio a pandemia em 2020. E daí eu só fiz um lançamento, só um evento escrito de lançamento, e fiquei a partir de março em casa, né, trancada, como aquela loucura, né, nem parece que a gente viveu quase 2 anos pandêmicos, né, 2020 e 2021. E daí eu fui trancada em casa, comecei a escrever, e lancei em 2021 pela Impressões de Minas uma pista de voo, que é meu segundo livro de poemas. E aí o Alisson, né, você lançou pela Impressões de Minas? Foi. Eu sou um colegas de Cacau. Então, o Alisson, ele e a Elza foram maravilhosos, porque esse trabalho de edição, praticamente assim, me salvou daquela loucura de pandemia e tudo mais. E aí, depois, quando houve um relaxamento, né, das medidas sanitárias, a gente fez o primeiro sarau de impressões, que foi em 9 de abril de 2022. E aí eu lancei presencialmente lá, eu tinha lançado só virtualmente, a Manu Festival. E aí é uma plaquete, né, uma coleção de... Foi feito lá com vários poetas que publicaram durante a pandemia, cada um escreveu um poema e a gente fez o primeiro sarau da Impressões de Minas. Hoje o Alisson tem um espaço que ele está lançando, né, fazendo lançamentos, mas esse aqui foi uma improvisação e aí ele fez essa plaquete, botou essa plaquete lá, eu participei com um poema aqui meu, que é Ana Paula da Costa, Eduardo Renó, Jovino, Machado, Mário Alex Rosa, Mário Vinícius, Rafael Fares, Rafael Flávio Beluz e o Wagner Moreira. Então, eu fui a única mulher também no meio dessa turma aqui de homens, né, etc. E aí, eu lancei em 2022 meu primeiro infantil, que é A Menina que Não Sabia Mentir, que conta a história de uma garota, né, que ela não tem muita confiança em si, na escrita. Eu adorei as ilustrações, foi uma amiga minha de Tiradentes que fez, sabe? Ela ilustrou lindamente o livro muito colorido e tal. E quem leu, foi editado pela Caravana, quem leu a história primeiro foi o Olavo Romano, que faleceu, né? Recentemente, acho que foi ano passado, né? O Olavo, ele escreveu aqui, né? Fez o texto de quarta capa, e eu fiquei muito feliz de lançar meu primeiro infantil. Aí depois do infantil eu fiz uma publicação independente, que se chama Tropicália Diamantina, com 2 capas. Foi com a Fonte 88, um coletivo, né, que faz edições artesanais. Aí eu fiz 100 exemplares. Então não foi por editora nenhuma, foi publicação independente. E os exemplares, a gente fez um projeto todo diferente, assim, essa capa chama Butterfly, que ela abre toda, cada livro foi costurado à mão, as edições foram numeradas. Isso é um livro de haikais inspirados na cidade de Diamantina, que é a cidade dos meus avós, né? Porque eles são diamantinenses. Então eu fiz uma série de haikais inspiradas, né, com as 2 capas, uma chumbo e essa cinza mais clara. E finalmente, ano passado, eu lancei esse aqui, meu último livro de poemas, meu último trabalho, mas eu não estou com ela já, que é o Fora do Prazo de Dualidade. Quem escreveu, tive a alegria de ter a 4ª capa escrita pela Adri Aleixo, uma colega lá do Conslim, que a gente se conheceu no meu segundo doutorado. Eu estou começando meu doutorado agora, mas ela está terminando, ela vai falar. A gente vai falar um pouquinho do trabalho dela, né? A Adri é uma poeta muito sensível e a gente teve uma afinidade, assim, imediata quando a gente sentou, assim.
e foi conversar, e graças a Adria e ela nós gestamos o projeto, né, de uma, eu esqueci de trazer a plaquetezinha, a gente elaborou, envolvemos a turma do professor para elaborar uma pequena plaquete chamada Récitas, como um trabalho de final de disciplina, onde cada um contribuiu com um poema. E eu e a Ada que conversamos sobre isso, apresentamos o professor, ele adorou a ideia e a turma fez a plaquete. Então eu convidei a Ada, ela leu, apresentou o livro aqui, o texto dela aqui de quarta capa, no Fora do Prazo de Verdade. E o Fora do Prazo de Verdade, olha a capa, gente, é bem incendiada, assim, é uma mulher, uma cidade caótica, assim, né, completamente fora, assim, do lugar. E são poemas realmente muito feministas. Eu cheguei numa fase que eu falei assim, nesse livro eu vou falar tudo que está engasgado na garganta, que eu não aguento mais esse machismo, esse patriarcado. Agora eu quero colocar tudo nos poemas, combativo mesmo, sei o que e tal. Tanto que eu vou ler um agora. Se chama Fogo no Patriarcado, hein, gente? Fogo no Patriarcado. Acabar com esse patriarcado, pelo amor de Deus, né? Então, ninguém aguenta isso. É um poema que ele é até um poema visual em formato de uma fogueira, sabe? Os editores gostaram muito. Né? Eu tenho uma colega também, uma escritora em São Paulo, que chama Clara Verhoek, não sei se você já ouviu falar, que ela dança muito no polidense, né? Faz umas performances e tal. Ela amou esse poema e ela interpretou dançando no polidense, deu umas 10 mil visualizações na época, que me ajudou a vender muito livro. Porque ele estava em pré-venda e a gente tinha que bater a meta, não sei o quê, para poder imprimir. E a Clara foi sensacional. Ela falou assim, nossa, eu vou interpretar esse poema, não sei o quê. E escreveu a primeira resenha do livro e me ajudou muito. E aí, vou ler. Fogo no Patriarcado. Peter Pans perdidos na terra do nunca, que nunca amadurecem. Poseidon posou de inocente ao violar uma virgem. Castigada virou medusa. Joana d'Arc e tantas musas, injuriadas, xingadas de bruxas, queimaram em fogueiras que permanecem acesas. Quantas fadas e princesas a serviço do machismo, alimentando o fogo, quanto enfado. E é isso. E aí, gente, teve, só tô quase acabando, tá? Teve uma seleção para micro poemas, né? O Micro Zulai, do Howard, e eu fui selecionada. Esse aqui, o Micro Zulai, foi em 2023. Né? Isso que você fala é chamado, também é considerado aqueles poemas de micro, não é? Sim. Pois é. Então, ele tem uma editora, a Pangeia, não sei se conhece. A Pangeia, ele trabalha muito esses poemas curtinhos, então ele fez esse Micro Zulai, e eu publiquei nessa coletânea 3 micropoemas também, que saiu, e aí eu ganhei a publicação. E daí eu também, o último trabalho meus últimos trabalhos saíram no suplemento literário de Minas Gerais. Né? Eu fui a única mulher com os poemas aqui, que estão aqui nessa edição especial que se chama Afromineiridades. Então, os editores, eles entraram em contato comigo, né? O João Paulo Barilli e o Anelide de Oliveira me pediram poemas para poder sair nessa edição, né? Aí eu nem acreditei, porque eu falei, nossa, eu vou sair no suplemento literário de Minas Gerais, tipo assim. Tinha 8 anos que essa edição, que ela não era editada, que ela não era impressa, né? Há 8 anos. E aí eles voltaram a imprimir e saiu em novembro do ano passado. E eu fiquei muito honrada, né? Porque para mim foi um reconhecimento, assim. Aqui eles estão falando de escritores negros, né? Como Ricardo Aleixo, a Conceição, Evaristo, sobre as editoras aqui, né? Negras do nosso estado. Então, para mim, foi muito, né, a Conceição Evaristo teve muito destaque, esses autores. Então, assim, para mim, eu me senti muito honrada de ter meus poemas, e eram poemas, a maioria são poemas inéditos. Eu falei assim, vou aproveitar e vou mandar uma leva inédita aí para o suplemento, né? Então, aí acabei saindo daqui, e eu estou com um livro que eu vou publicar agora pela editora Arpilera, que está no prelo, que eu escrevi junto com um poeta também, que se chama Pele, que vai sair esse ano. Depois sai em junho, tem um lançamento também depois no segundo semestre. E tem um infantil também que eu estou trabalhando para poder publicar. Então, depois disso, eu não parei de escrever e de publicar as minhas coisas, depois de 2019, né? Então, assim, é uma
são publicações recentes, mas eu diria assim, a gente fica segurando, represando, e aí são coisas assim, que eu fui gestando ao longo de uma vida, assim, que aí agora estão fluindo e que as coisas vão saindo, assim. E aí, à medida que a gente vai publicando, a gente vai ganhando essa confiança também, primeiro dos nossos pares, né, dos nossos colegas, das pessoas que convivem com a gente, os editores, os autores, os professores, né, porque eu também estou muito envolvida no meio acadêmico, eu pesquiso poesia, pesquiso edição, pequenas editoras. Então, eu também publico muito artigo que sai em revistas, né, sai um artigo meu sobre Guilherme Monson na revista Grow, de arte, não sei se alguém já ouviu falar, na revista São Paulo, junto com o meu orientador, com o Rogério Barbosa. E aí fazendo esse movimento, tanto na área acadêmica, né, sempre publicando artigos, respondendo as chamadas, que tem coisas que tem a ver com a nossa pesquisa, né, a gente também vai abrindo o campo de ocupação, digamos assim, vamos falar assim, né, de ocupação, para que eu, como mulher negra, escritora, né, mineira, etc. Então, vou, né, ocupando esses espaços e honrando também as minhas raízes. Eu sempre gosto de falar isso, porque minha mãe só estudou até a 4ª série. Ela não teve, né, as mesmas oportunidades que eu. E eu lembro que quando eu estava em casa, desde pequena, assim, adolescente, minha mãe não deixava fazer nada em casa. Ela falava assim, minha filha vai estudar. Ela não queria que eu ficasse mexendo com a tarefa doméstica, não. Nunca deixou. Sabe, eu querendo ajudar, querendo aprender a cozinhar. Eu casei, meu primeiro casamento, não sabia nem fazer feijão. Eu liguei para uma amiga e falei assim, como que faz esse trem da panela de pressão? Minha mãe não me ensinava, ela não me ensinou a ser dona de casa. Ela queria que eu estudasse e para não ser... Ela é dona de casa até hoje, né? Tipo assim, só trabalha em casa. Ela não queria que eu... Ela queria que eu deslanchasse, que eu estudasse e aproveitasse todas as oportunidades. Eu agradeço muito a elas, minhas raízes, né? Com certeza eu tive mulheres e homens que não, e letrados que não puderam estudar, e eu amo toda essa ancestralidade. Muito obrigada, gente. Todas, dizer que esse é o primeiro passo para a gente resgatar, né, o espaço da liberdade, do direito, do exercício, da autonomia. Porque educação sem autonomia, né, são brilhões, né? Então, a gente pensar numa educação que liberta e não uma educação que só reforça padrões tão arcaicos e segregadores. Convidaria todos vocês para tirar essa foto, porque vamos tirar juntas, né? Tirar